Olá, meus amigos. Bom dia. Nessa manhã de domingo, estamos aqui novamente para falar sobre o tema da célula dessa semana. Eu estou num lugar especial, a quilômetros de distância de vocês, e eu quero fazer essa surpresa. Olha quem está aqui com a gente nessa manhã. Que privilégio! Feliz demais! Então, é uma alegria, nós estamos aqui em Palmas e eu vim aqui conhecer aquilo que nós participamos juntos na vida do Evangelho nessa cidade, na construção de uma história aqui que a Gilce tem, na qual a Gilce tem sido bênção, né, durante tantos anos, né? E ela e o Cleiver, né? E ela tem seguido com esse ministério, com esse propósito. É uma alegria poder estar aqui, conhecer. Ainda essa semana estarei indo lá para os assentamentos, para estar com o Rui, com Luísa e continuar essa trajetória de conhecimento aqui, daquilo que Deus tem feito aqui, enfim. E aí, estando aqui, aproveitei e peguei de surpresa a Gilson, assim como peguei de surpresa todo mundo lá na igreja, pastora Damares, Marco, Damasceno. E aí estou pegando ela de surpresa também para nós fazermos aqui juntos esse estudo. Gilson, quer falar alguma coisa? Eu sou grata sempre e sempre e sempre e poder participar um pouquinho de alguma forma da vida de vocês aí continua sendo um privilégio para mim. Lembrando sempre que as portas estão abertas para todos, tá certo? A hora que quiser dar uma esticadinha aqui, apenas 2.000 quilômetros, corre para cá que vai ser um prazer estar com vocês aqui, viu? Amém. Bom, o tema da célula de hoje é um tema bem desafiador para todo mundo. Todo mundo tem desafio em relação a isso, alguns mais, outros menos, mas para todo mundo é um desafio. É a questão do perdão. E esses textos foram feitos pela pastora Damares, quero lembrar, sempre nos abençoa muito, e estão baseados em parábolas que Jesus contou. E hoje, o texto do estudo de hoje é o texto de Mateus 18, de 21 a 35. Nós vamos ler e meditar um pouco sobre esse texto. Então, Mateus 18, 21 a 35 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Tem versões que falam que eram 10 mil quilos. A sua versão fala o quê? De prata também, quilos de prata. 10 mil quilos de prata, né? Tem uma versão que é da nova versão transformadora, que fala que era 60 milhões de moedas. Era um valor, assim, é um valor exagerado exatamente para mostrar que era impossível de pagar. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você?
Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. O que te impressiona nesse texto, Gilson? É o fato de você ter sido perdoado e não conseguir ter tolerância para perdoar o outro também. Exatamente. Na verdade, quando Pedro pergunta para Jesus, ele está querendo. Eu acho que ele se achou. Ele falou assim: não, eu vou ser bonzinho, vou falar assim: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Né? Como se fosse muita coisa. Na cabeça dele, né? Haja oportunidade, né? Perdoar meu irmão 7 vezes. Jesus exagerou ali para ele, falando: olha, não, até 70 vezes 7. Querendo mostrar que era, como a gente fala, né? Como a gente usa, não lembro o nome da figura de linguagem que representa isso, mas é quando você fala assim: já fui lá milhões de vezes. 70 vezes 7. Para chocar realmente. E aí, quando ele vai explicar isso, ele fala que ele dá a essência do perdão. A essência do perdão não está na sua capacidade de perdoar, mas na sua consciência de que todos precisam de perdão, assim como você precisou. Né? Você acha, Gilson, que a religião, às vezes, cega a gente para essa consciência do quanto Deus fez por nós? A gente se acostuma com rituais, né? Acho que é um dos motivos pelos quais também Pedro pergunta. Porque se chegou um determinado número, acabou o ritual, né? A gente quer justificar o tempo e a gente quer justificar o fato da gente não dar conta, né, de fazer isso por si só. E com certeza, quando a gente se prende a um ritual, quando a gente se prende a uma maneira prática e humana abordada, a gente tenta justificar aquilo que é injustificável, né? A gente tenta dar valor ao que o Senhor despreza e acaba desprezando o que realmente o Senhor valoriza. Infelizmente, a religião acaba fazendo isso com a gente. Ela endurece o nosso coração para a essência das coisas, né? E quer definir, como Jesus irado falando para os fariseus que perguntaram sobre o divórcio. É por causa da dureza do coração de vocês. Tem uma lei lá, mas é por causa da dureza. Então eles estavam acostumados ao limite que a religião dava para eles fazerem as coisas. E Deus está falando, Jesus está falando sobre o coração, sobre a essência. Né? Você quer encontrar forças para perdoar o seu irmão? Acha essa força no fato de você mesmo precisar de perdão. Né? Eu acho interessante, e inclusive a pastora colocou aqui sobre o Salmo 23, né? Jesus, quando nos ensina a orar, ele tem uma frase que eu acho muito impressionante: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Alguém que ora ao Senhor, que está na presença do Senhor, não consegue ser alguém endurecido. Se você está diante do Senhor, a força para eu viver o cristianismo, a capacidade, a condição para eu viver o cristianismo, não está na minha força humana, na minha capacidade humana, na minha vontade humana, mas está exatamente na força que Ele me dá, na vida que Ele transborda dentro de mim. Então, o segredo para eu ser vitorioso é estar nele, permanecer nele, porque sem Ele eu nada posso fazer. Então, Jesus, na sua oração, revela esse princípio. E eu estou diante do Pai, sempre carecendo da sua graça, do seu perdão. E nesse lugar, eu tenho a consciência de que não posso negar perdão para ninguém. Né? Esse lugar de quebrantamento. Deus, assim, tem nos ensinado esse caminho de volta, o lugar de oração, o lugar de intimidade, o lugar onde somos quebrantados, né?
Como você acha que a igreja hoje está, Gilson, no que diz respeito a esse quebrantamento, essa vida humilhada diante do Senhor? A gente está vivendo um tempo, tô generalizando, que a gente está muito preocupado com a gente. Né? O evangelho é renúncia. O evangelho é olhar para o lado. Exatamente. Né? Olhar para cima, mas olhar para o lado também. E é interessante que nesse texto ele vai usar a palavra que o credor ele se compadece. Né? Ou seja, ele se coloca no lugar do outro. Ele sente a dor do outro. E nós estamos vivendo um tempo que isso na igreja parece meio, né, uma falta, parece estar em extinção. A gente está num tempo onde a gente está muito preocupado com as nossas dores, com a nossa escassez. E quando a gente deixa de olhar para o outro, sinal de que o fluir do Espírito já não está mais sendo manifesto na gente. Porque quando o fluir do Espírito está manifestando na gente, a gente tem a tendência de fazer como credor e como Jesus. A Bíblia vai dizer em várias ocasiões que Jesus olhava para a multidão e se compadecia, ou seja, sentia a dor delas, sentia o fato do outro ser enfermo, sentia o fato do outro, né, não ter condições. E o que está faltando muito na igreja hoje é literalmente você querer viver o que Jesus viveu. Se permitir viver o que Jesus viveu. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente reconhece diante de Deus que a gente não consegue. Exatamente. É a lei do quebrantamento, entendeu? Eu sozinho não consigo. Eu sozinho, como a gente diz aqui, não dou conta. Eu sozinho não dou conta. Mas quando a gente não consegue reconhecer isso, né, a gente sempre parece estar acima do outro, a gente sempre tem esse comportamento, é impossível você olhar para o outro e se colocar no lugar dele. E se eu não consigo me colocar no lugar dele, eu sempre acho que o ato dele é imperdoável. Né? Não, porque eu não faria isso, mas a gente não tenta entender qual foi a história dessa pessoa, a gente não quer saber o que passou por trás, por que ela está reagindo dessa forma, o que aconteceu nesse meio tempo que ela fez isso. A gente não se coloca no lugar do outro. É verdade. Então a falta de quebrantamento vem de uma falta de intimidade com Deus, do fluir do Espírito Santo na vida da gente. Com certeza. Eu costumo falar que não tem como passar pela vida sem ser magoado ou decepcionado por alguém. Mas também não tem como passar pela vida sem magoar e decepcionar alguém. Porque a gente erra. Não tem como. Você vai precisar ser perdoado, não só por Deus, mas por outras pessoas. Sim. Porque às vezes há palavras desastrosas. Tiago diz que quem não erra no falar é perfeito varão, né? E a gente não é perfeito, né? Então, alguma hora a gente solta uma pérola, né? É verdade. E a gente carece. Muitas vezes não é intencional. Com né? certeza. Às vezes é só o fato de não prestar atenção no que o outro está passando, no momento do outro, está tão focado em si mesmo, não faz com a intenção de magoar. Eu sou daquela que eu acredito que realmente a maioria das dores que a gente provoca não foram intencionais. Né? Mas não quer dizer que não deixou de provocar. Às vezes a gente é desastrado, né? Emocionalmente desastrado, né? A gente bagunça as coisas, atropela as coisas. Mas Jesus deixa assim esse desafio para nós. E, na verdade, você percebe que esse servo que foi perdoado de uma quantia absurdamente grande, ele teve choro, lamento ali, mas não foi sincero, foi na verdade buscando livrar a própria vida, né? Porque ele não entendeu o tamanho da graça. Olha, quando a graça é uma realidade para nós, a gente anda, a gente baixa a guarda, a gente quebra a gente é quebrado literalmente, né? A graça, alguém diz que essa mensagem da graça pode fazer as pessoas caírem numa libertinagem, né? Porque elas se acharem que Deus vai perdoá-las sempre de qualquer coisa, que Deus está nessa predisposição ao perdão, elas vão ficar sem vergonha e vão pecar muito. Mas, na verdade, é o contrário.
Quem vive nesse pecado não entendeu a graça. Exatamente. Quem entendeu a graça é atraído, é absorvido, não é gerado um rio de gratidão que flui para Deus em louvor, em honra, em inclinação, em quebrantamento, porque a graça é realmente alguma coisa muito especial. E esse homem não entendeu a graça, porque ele não foi quebrantado por ela, ele não saiu dali grato por essa libertação. De repente ele, sei lá, saiu contando vantagem, tipo carioca. Na malandragem carioca, né? Logo desespera, sacou do otário, achou que tinha se dado bem, né? Mandei um caô lá, o rei caiu na minha e... Entendeu? Mas ele não entendeu a graça. A graça, ela nos constrange. E quando ela nos constrange, você não quer pecar de novo, porque você entende o quanto aquilo foi especial para você. Você não quer passar essa vergonha, né? De, depois de ter sido tão abençoado, cair de novo naquela situação. E ele não entendeu o quanto ele foi abençoado. Ele não abriu mão só, ele não ganhou só o perdão de uma dívida, né? Porque tinha consequências. Ele foi livre, era para ser livre de várias situações. Se ele tivesse perdoado, ou teria sido livre de vários outros desdobramentos, né? Com certeza. A graça nunca tem a ver com uma coisa só. Ela está envolvida em várias áreas. Não tem a ver só com o seu casamento, não tem a ver só, né, com o seu ministério, não tem a ver só com o seu trabalho. Ela engloba várias coisas. Ele não foi perdoado só de um dinheiro. Ele foi livre, a princípio, de outros desdobramentos, né? Enquanto ele manteve a primeira posição. É verdade. O Senhor diz para ele, lá no versículo 32, diz assim: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? E aí, irado, esse homem representa Deus aqui. Deus se ira. Irado, seu senhor entregou aos torturadores, né, aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E essa palavra parece uma condenação forte. Nesse texto, essa condenação é até justa ao nosso olhar, porque esse cara nos parece tanto sem vergonha, né? Mas muitas vezes Deus parece pra gente alguém que é um juiz que condena ou absolve pessoas, né? De forma fria, né? Só diante da atitude das pessoas. Mas eu queria que a gente pensasse aqui que não é simplesmente uma condenação, é uma constatação de que esse homem não se conectou a ele, né? No caso, Jesus está usando uma parábola para falar que há pessoas que ficam no entorno das coisas de Deus, no entorno da presença de Deus, no entorno do reino de Deus, mas não mergulha numa vida com Deus, não mergulha numa experiência profunda e real com o Senhor, a ponto de serem transformadas, porque a graça transforma a gente. Esse contato com o Senhor, essa experiência com o Senhor, nos traz a consciência do quanto precisamos da sua vida, da sua graça, da sua misericórdia todos os dias. E esse homem demonstra não ter essa consciência. Por não ter essa consciência, ele não tem parte no reino, não tem vida no reino, ele não usufrui do Espírito que permeia tudo o que acontece no reino. Ele não entende a linguagem, seus olhos estão fechados, seus ouvidos estão tampados, ele não percebe essa linguagem de amor. Obviamente, ele não reproduz a vida e o caráter do reino de Deus. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: olha, não é o mínimo necessário, sabe? Ou mesmo o mínimo que pareça muito máximo para vocês. Perdoar 7 vezes, alguém me fere 7 vezes, eu vou perdoar 7 vezes, isso já é o limite? Não, olha.
Bota aí 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes sobre isso aí, porque a questão não é a quantidade, a questão é a predisposição a perdoar. Porque você foi perdoado de algo tão imperdoável como a mensagem da cruz, Gilce, sumiu dos nossos púlpitos. E a igreja se tornou um ambiente legal para estar, maneiro, divertido, e relacionamentos, amizades e tal, mas a verdade da cruz, a verdade de que os nossos pecados foram carregados por Ele, de que Ele sofreu o sofrimento que era nosso, de que Ele foi castigado pelas nossas iniquidades, isso se perdeu, se diluiu num evangelho fraco que se prega hoje. E eu acho que assim, a grande razão de nós termos tantas dificuldades em perdoar é realmente essa consciência do tanto que fomos perdoados, como aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. O que Jesus disse para ela é que ela muito me ama porque ela muito foi perdoada. Quem é muito perdoado, muito ama. Mas a igreja tirou Jesus do centro, a igreja tem tirado Jesus do centro, a igreja tem se colocado no centro. E se a gente só olha para a gente mesmo, a gente não consegue perceber o tamanho da entrega do que o Senhor fez. A gente não tem conseguido colocar valor nisso, porque a gente tem tirado Ele do centro. Né? Às vezes até as nossas músicas são tão, né, voltadas para nós, e se eu não consigo olhar para Ele, eu não consigo enxergar o que Ele fez. A gente está vivendo um tempo, a gente está olhando para nós. O servo estava olhando para a dívida. Ele não estava olhando a atitude do credor, né, do perdão. Isso tem assolado as nossas igrejas, infelizmente. A oração do Pai Nosso, que Jesus falou aqui, né? A oração do Pai Nosso, que nós lemos aqui sobre perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa oração do Pai Nosso, ela mostra como a oração padrão, né? Como a vida de oração precisa ser centrada em Deus e sua vontade, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, toda centrada no plano, no propósito de Deus. E quando eu vou falar para o Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, na verdade eu não estou lembrando Deus que precisa do pão. Eu estou lembrando a mim de que o pão vem dele. A gente precisa lembrar disso. Exatamente. Porque todo dia, não importa que emprego eu tenho, não importa quanto eu tenha na minha conta, quanto seja meu salário mensal, se eu seja rico, milionário, bilionário, todos os dias eu preciso ter diante dele, ter a consciência de que se ele não me der, eu não tenho. Tudo vem dele. E é tudo sobre ele. Exatamente. Então, isso é a mensagem que Deus tem para nós nessa semana. Alexandre, você não acha, eu pelo menos vivi isso durante muito tempo, me foi passada uma ideia de que o perdão é esquecer, entendeu? É uma amnésia, entendeu? Que você tem a respeito do assunto. E às vezes as pessoas também têm resistência porque acham que é impossível esquecer, e a gente não esquece. É verdade. Só que já não dói mais, porque as feridas foram saradas, né? Mas só se permite ser curado e permite ser tocado. E o interessante dessa situação aí é que quando a gente perdoa, a gente se liberta. No caso, ele se amarrou mais ainda, né? É verdade. Porque tudo que tinha sido perdoado voltou na situação muito pior, né? Mas o perdão, na verdade, é libertador. Ele liberta a gente das amarras, da prisão da dor, da raiz de amargura, né? De ressentimento. Ele libera a pessoa para dormir, libera a pessoa das dores, muitas das dores físicas que a gente vive hoje, reumatismo, dor na lombar, trocentas coisas, são de corações endurecidos, falta de perdão, úlceras e por aí vai. E quando a gente perdoa, além da gente ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, na verdade o Senhor está trazendo libertação pra gente. É verdade, é verdade. É a gente que é liberto. Muita gente chega no gabinete e fala essas coisas, né? Não consigo perdoar.
não consigo perdoar. Eu conversei com algumas pessoas, conheci com uma pessoa específica que dizia isso: eu não perdoo de jeito nenhum, eu não perdoo. E aí deu as justificativas dela, mas a pessoa acha que não perdoar faz alguma coisa com o outro, né? Fere o outro, incomoda o outro, perturba o outro. O outro às vezes nem tá sabendo. O outro às vezes está vivendo bem, Exatamente. né? E você tá preso. É terrível, mas é abençoador saber que a gente pode liberar o coração e ter o coração limpo, estar sem prisões, estar sem dureza e consciente da graça que repousa sobre nós, né? Isso é bênção. Né? Glória a Deus por esse tempo aqui, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe as suas células nessa semana, que seja um tempo de quebrantamento, um tempo de reconhecimento, um tempo de sensibilidade espiritual na vida de todos vocês, amém? Vou pedir então aqui a pastora Gilson para estar orando e para nós encerrarmos essa ministração aqui. Amém. Senhor, como não amá-lo? Senhor, como não ser grato por tamanha graça derramada sobre nós? Nós queremos, Senhor, te pedir, quebranta o nosso coração para entender o real propósito de todas essas coisas. Que nós possamos entender, Senhor, que o perdão tem muito mais a ver conosco do que com o outro. Que nós possamos entender, ó Pai, que quando nós seguimos a Tua orientação, seguimos o Teu exemplo, nós estamos sendo sarados, nós estamos sendo transformados. E isso vai refletir na vida do outro. Nós queremos te pedir, Senhor, nessa manhã, que aquelas pessoas que hoje se encontram com dores físicas, emocionais, espirituais, gente que às vezes está há anos, 30 anos amarrado, Senhor, nessa situação, sentindo dores e resistência a respeito do outro, que nessa manhã, Senhor, possa decidir perdoar. Porque a Tua palavra nos ensina que perdão não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. É entender que esse é o caminho da libertação, esse é o caminho da cura. E nós queremos te pedir, Senhor, vá de encontro a cada uma delas, em nome de Jesus. Que os nossos olhos estejam tão voltados para Ti, que a gente possa entender, Senhor, o motivo da Tua morte na cruz, o motivo, Senhor, de termos sido liberados, de termos sido salvos, da graça ter sido derramada sobre nós. Que nós possamos entender que tudo aquilo que Tu derrama sobre nós é aquilo que Tu nos ensina a derramar sobre a vida dos outros. Por isso nós te pedimos que haja libertação nessa manhã, que haja cura, Senhor, na alma de cada um, e que em meio a situações que virão, e elas sempre virão, onde pessoas nos causam mágoas, como a gente disse, às vezes sem intencional, mas causa, que quando a dor vier, que a gente possa entender que existe um caminho, existe uma ferramenta, e essa ferramenta é o perdão. Amém. E é Tu quem opera em nós. Não depende de nós, mas depende do nosso coração completamente entregue a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Boa semana. Amém. Beijo grande, abraço grande. Estou esperando vocês aqui. E vocês esperando ela aí, né? Um abraço.